E agora nós vamos ver o quanto que os desafios interferem no engajamento das pessoas dentro de uma empresa. Talvez você esteja vivendo hoje um cenário onde você se sente de alguma forma pouco desafiado. Você tem mais conhecimento do que a empresa cobra e exige de ti. Ou às vezes pode ser o contrário, você está sendo muito cobrado, muito desafiado, e talvez você não tenha tanta competência assim. Então, existe alguns cenários quando a gente pega essas duas variáveis, né? O desafio, a complexidade do que você faz versus a competência que você tem, o conhecimento, a habilidade que você tem para executar essa determinada tarefa. Então, você tem aqui que quando a complexidade é alta e eu tenho pouca competência, o que vai acontecer? Eu vou me estressar, porque eu vou me frustrar. Meu Deus, estão cobrando, estão exigindo de mim. E eu não tenho toda essa competência, não me dão base, ninguém me ensina, ninguém me mostra como deve ser feito. A consequência natural é estresse. Por outro lado, se a minha competência é baixa, mas, melhor dizendo, a minha competência é alta, né? E a complexidade, os desafios que a empresa me pede, o que ela me pede para mim fazer é muito baixa, eu entro na zona de tédio, ou seja, eu poderia muito mais, mas a empresa não me desafia, não me dá oportunidade, eu não consigo me desenvolver aqui dentro, não tenho possibilidade de crescimento, eu poderia entregar muito mais para a organização, mas não tenho autonomia. Vários podem ser os fatores que levam a pessoa a esse tédio. Muitas vezes está relacionado com a cultura interna, com não ter uma projeção de crescimento, muitas vezes. Aí você tem que avaliar. De fato, a empresa não está conseguindo suprir essa minha necessidade de poder entregar a mais, ou eu daqui a pouco estou meio que na zona de conforto e não mostro, não vou além, não mostro esse a mais que eu poderia dar. Porque muitas vezes para que as competências maiores cheguem para nós, eu digo assim, para que nos sejam dadas novos desafios e habilidades, a gente tem que mostrar o nosso querer, né? Mostrar a nossa vontade, mostrar que podemos ir além. Então, no momento que dentro da empresa existe um equilíbrio entre a competência, o que conhecimento, a competência que você tem versus a complexidade, a pessoa se sente desafiada, eu vou dar o meu melhor, eu vou cada dia estar buscando evoluir. Então, um bom, vamos dizer assim, que o ideal seria que sempre a competência fosse um pouquinho maior. Então, pegando num gráfico, né, teria que ser estou sendo desafiada a 65% e 40%, ou melhor, estou sendo desafiada, estou tendo complexidade na atividade, 60% e tenho 40% de competência, ou 45% versus 55%. Porque aí sempre o desafio é um pouco maior e faz você querer buscar mais, querer evoluir. Quando é ao contrário, quando a minha competência é um pouco maior e a complexidade é baixa, eu vou entrando no zona de conforto, eu vou estabilizando, eu vou ficando assim, sem muito sangue no olho, entende? Acho que é essa a visão. Só que, claro, a empresa tem que te dar essa autonomia, essa liberdade de fazer a mais também. Porque muitas vezes a gente quer entregar mais, mas a empresa não quer isso, ou não está disposta a arcar com os custos dessa entrega a mais, né? Mas é aquela história, se você quer ser visto, quer ser notado, quer se diferenciar de alguma forma, você tem que trabalhar com essa questão de desafios, né? Buscar cada vez mais adquirir competência. Então, são dois critérios que levam ao engajamento, que fazem as pessoas se engajarem mais, entenderem, estarem dentro ali das causas da empresa. Então, um tema aí super importante quando se fala do engajamento, tá? Espero que tenha feito sentido. Procure avaliar aonde que tu tá nesse critério. Hoje na empresa que tu tá exercendo o cargo de liderança, ou na empresa que você tá buscando, né, crescer lá dentro, se talvez tu não tá no cargo de liderança, o quanto tá tendo dessa complexidade, dessa competência. Você tá sendo desafiado hoje no teu negócio, se você trabalha por conta. Você se procura buscar esses desafios e vai proporcionando, eu digo assim, vai equilibrando o teu conhecimento com esses novos desafios.
Porque às vezes a gente estuda, faz cursos e mais cursos, buscando, eu tenho que aprender um pouco mais, mas nunca me desafio a fazer mais. Aí adianta o quê? Eu ter aquela bagagem enorme de conhecimento acumulado, que aos poucos vai se tornando obsoleta, porque eu não pratico muita coisa, eu sempre quero aprender mais, mas nunca coloco em prática aquilo. Então, às vezes, se autodesafiar, né? Se colocar níveis de dificuldade, a cada vez estar procurando fazer melhor, a cada vez estar entregando de uma forma melhor, também é uma forma de se auto-engajar nos seus próprios projetos. A mesma coisa, tô lá numa comunidade envolvida, como fomentar esse engajamento nas pessoas, esse querer fazer mais, entregar a mais nela? Muito cabe no líder, né, de dar sempre um pouco a mais. Beleza, não é por nada que as metas, vamos pegar as meninas que trabalham na área de vendas, não é por nada que hoje existe a meta, que é X mil reais por mês, e se em algum momento alguém atingir essa meta, o que acontece? Para o próximo mês, vendeu até mais do que a meta. Então, a próxima meta vai ser essa meta que foi atingida, né? Por quê? Porque se alguém atingiu, a gente também pode, né? Se alguém chegou nisso, a gente também pode. Óbvio que são realidades que têm que ser estudadas, mas talvez buscando levar em consideração esses desafios, esses níveis de desafio, mas quando existe, volto a dizer, muito desafio e não tenho tanta competência, não é entrega, a empresa não dá suporte para tanto desafio que ela cobra, aí acontece o estresse, a frustração, eu começo a me aborrecer, né, com tanta pressão, com tanta cobrança, ao invés de me engajar. Então tem que ter um equilíbrio entre isso, a empresa tem que cobrar o desafio, mas ela tem que dar o embasamento, a competência, beleza, querem que a gente atinja tal meta, mas o que talvez a gerência está disposta a fazer para que haja mais vendas também? Vamos lá, vamos fazer uma divulgação numa rádio, vamos fazer uma estratégia diferente para as redes sociais, não somente depender da pessoa que está ali vendendo. Pegando o exemplo de vendas, poderia ser qualquer outra área também, né? Eu só tento trazer para cada pessoa aí que está no nosso curso alguns exemplos para você ver aonde se aplica, então, essa complexidade e essa competência aí dentro da realidade que você vive. Qualquer dúvida, me chama, né? Você pode me chamar que eu te esclareço, te dou alguns exemplos baseados na tua realidade, se tu quiser maior clareza de como aplicar, então, esse gráfico do engajamento aqui dentro da tua empresa. Outra questão, já que eu falei anteriormente no outro vídeo, que nós precisamos, para nos engajarmos, ter confiança, né? Você tem aqui a dimensão da relação de confiança. Como é que se dá uma relação de confiança dentro de uma empresa, dentro dos convívios, né, que a gente tem, seja em família, nos papéis que a gente exerce? Como é que eu passo confiança para as pessoas? Então, você tem aqui, primeiro de tudo, antes de querer que as pessoas confiem em você, você precisa ter autoconfiança. Porque eu jamais vou conseguir vender a confiança para alguém se eu mesmo não confio em mim, não confio no meu taco, no que eu entrego, no que eu sou capaz. Então, começa sempre pela autoconfiança, para daí depois eu conseguir passar a confiança para alguém, para um outro ser, para uma outra pessoa, seja meu marido, seja meus familiares, ou seja os colaboradores que de alguma forma dependem de mim. Também, depois que eu atraí, que eu consegui essa confiança pessoal, eu com outra pessoa, aí a gente entra na confiança intergrupal, interpessoal, que é eu com mais alguém, eu com um grupo de pessoas que eu estou envolvida, para daí sim a gente ir para essa confiança relacional, aonde eu entrego não só para uma pessoa, para as pessoas mais íntimas minhas, essa confiança, mas para esse grupo, para essa comunidade como um todo que se inspira em mim e que eu transmito, eu consigo passar essa confiança. E aí você tem aqui o processo de confiança, como é que se dá? Quando eu tenho autoconfiança, né, a minha confiança, a sua confiança, eu acabo estimulando a autoconfiança e a participação das outras pessoas. Uma vez que elas são estimuladas a também confiar em mim, a participarem, o colaborador, as pessoas, elas vão começar a demonstrar mais iniciativa, mais dedicação, elas vão estar abertas e disponíveis, né, para que as coisas aconteçam, a me ouvir,
né, eu consigo vender mais facilmente minhas ideias, justamente porque elas estão abertas, elas confiam em mim e por isso elas têm iniciativa, elas têm abertura e disposição para daí sim realizarem, né, poderem se comunicar abertamente, dizerem o que pensam. Se às vezes elas têm um problema, se elas têm alguma dificuldade, elas conseguem chegar e transparecer isso para o líder. Mas não é do dia para outro que as pessoas vão ter essa confiança em você. Ainda mais para relatar problemas, né? Quando você começa a perceber que as pessoas elas se distanciam de você, ao invés de vir te trazer problema, elas se afastam, é ali que está o problema, muitas vezes, da confiança. Você mede a confiança no momento que os colaboradores, todos eles têm essa abertura de chegar para ti e dizer e falarem abertamente que não vai haver julgamento, que não vai se procurar uma solução. Eles veem no líder alguém que eles confiam para encontrar uma solução do problema que eles estão vivendo. Se hoje na tua equipe as pessoas fogem de trazer situações, problemas que elas estão vivenciando, é porque talvez elas não confiam, elas têm muito mais medo da liderança do que propriamente confiança na liderança. E aí, isso tudo, esse ciclo leva ao quê? A confirmação de mais confiança, que novamente estimula para daí o colaborador demonstrar e gerar ainda mais realização e resultado. Agora, o oposto também pode acontecer, que é a relação de desconfiança. Que seria o quê? Eu já sou uma pessoa assim, ó, mais na minha, mais retraída, mais carancudo, cara fechada, né? Não mostro muitos dentes. É um estilo de liderança mais autoritário, mais autocrático, né? Que chega mandando, cobrando. As pessoas não vão confiar num líder assim, porque ele é visto como um líder carrasco, um líder punidor, eu costumo dizer, né? Ou seja, é um líder que ele estimula o quê? Eu quero ter controle. E eu quero mandar e as pessoas têm que ir lá e fazer. E isso vai gerando dúvidas nas pessoas. Aí, se o colaborador está na dúvida, está sendo pressionado demais, está tendo excesso de controle, o que ele vai demonstrar? A apatia. Já vou começar a me distanciar do líder. Eu vou começar a guardar ressentimento por causa da maneira como ele falou comigo, pela maneira como ele me corrigiu na frente das outras pessoas. Eu começo a ter incerteza, né, se realmente eu sou válida para essa empresa ou não. Porque eu tô vendo que talvez o líder não demonstra isso, né? Ele quer mostrar o seu poder muito mais pelo medo, pela capacidade argumentativa, do que propriamente pelo exemplo, né? Pela maneira como ele se comporta com as pessoas. E o resultado é o quê? Mais negligência. Mais, eu digo assim, vai ter as pessoas, ao invés de trazerem problema para ti, vamos lá, vamos encontrar a situação, elas querem mais é que se exploda, elas querem mais que dê mais problema ainda. Por quê? A pessoa está insatisfeita, está frustrada, né? Vai levando a cada vez mais situações de fracasso, de desconfiança, que de novo gera o excesso de controle, porque os meus liderados não entregam, fazem tudo errado, então eu cada vez confio menos ainda, começo a controlar mais ainda, começo a pressionar mais ainda, e aí se torna um círculo vicioso muito ruim, né? Que não vai ter engajamento nenhum, porque está baseado numa relação de desconfiança. Ou seja, nem a equipe, nem o líder conseguem confiar uns nos outros, justamente por ter essa desconfiança de como vai ser feitas as atividades e como vai ser feitas as tarefas. E aí você tem algumas condições aí que podem vir a prejudicar, ou melhor, nesse caso, condições que vão gerar esse comprometimento, engajamento das pessoas no emprego. Eu digo assim, o que são as condições dentro do trabalho, dentro do emprego, e o que são as condições que têm a ver com a forma que se trabalha. Aqui talvez teria muito mais a ver com as condições que a empresa dá, e aqui tem a ver com as condições das tarefas que a pessoa